Hoje nós vamos ver um tema muito importante, o juízo final. E a gente então vai começar aos poucos aqui com alguns aspectos introdutórios. Vou pedir para o Douglas já então dar seguimento ali. Um primeiro ponto muito importante que a gente quer destacar, queridos, um aspecto muito importante que a gente quer destacar sobre esse tema, né, do juízo final, eu acredito que para começarmos, é que, na verdade, um julgamento divino já está, né, digamos assim, impetrado. Um julgamento divino já está sobre os homens. E nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Aliás, irmãos, deixa eu pedir a ajuda de vocês. A gente, para agilizarmos, seria muito importante a gente, né, termos aqui a participação dos queridos na leitura dos textos. Então eu vou pedir aí que você nos ajude lendo alguns versículos conosco. E para a gente não perder muito tempo esperando as pessoas lerem, eu vou pedir aqui para o Rômulo, eu vou destacar aqui a ajuda aqui do Silvio e da Bruna. Vocês vão ser os leitores de hoje, tá bom? Se o Silvio pudesse sentar até aqui, Silvio. Já deixa o microfone ali com eles, o álcool. Eles vão lendo para nós aqui os textos que nós vamos aqui usar para nos basear aqui no estudo, amém? Então, abra a sua Bíblia, meu irmão, em João, capítulo 8, ou capítulo 3. Nós vamos ler o verso 18 e 36. João, capítulo 3. Vamos ler os versos 18 e 36. E na sequência nós vamos ler João 5, 24. O que nós queremos falar aqui então, para iniciar, destacar que sobre o juízo, né, o tema de juízo, de julgamento, a gente não pode se esquecer que já há um julgamento divino sobre os homens, sobretudo sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo Jesus. Vamos ver isso? Então, João 3, 18 e 36 diz o quê? Um primeiro aspecto a se destacar sobre o juízo é que o julgamento divino já está sobre aqueles que se recusam a crer em Cristo. Assim, agora eu gostaria que nós lêssemos o texto do Evangelho de João 3, 18 e 36. A Bruna vai ler ali, depois você lê para a gente João 5, 24. Tá? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então note só, né? Sobre ele quem? Aquele que não crê, né, no Filho, aquele que não crê no Filho, sobre ele já permanece, né, um certo juízo. O verso 18 também, que foi lido, fala da palavra condenado, né? Quer dizer, já há uma condenação. Então, nós vamos falar do juízo final, mas sem nos esquecermos de que já há um certo juízo determinado, uma condenação já, que paira sobre aqueles que se recusam a crer. Vamos só para finalizar, ler João 5, 24. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, note aí de novo, né? E o aspecto envolvido aí do relacionamento com Cristo. Então, nós vamos ver tudo isso aos poucos daqui para frente, tá? Avançando aí, então, apesar dessa condenação, apesar desse juízo que já paira sobre aqueles que não creem, a Bíblia também ensina, e é o que nós vamos ver, que haverá um julgamento final, né? Haverá um momento muito solene, né,
de um julgamento final, e isso vai acontecer lá no fim da história, né? A história está em movimento, né? A história está avançando, e nós vamos ver no final da história esse momento solene no qual então toda a criação, todos os homens, os anjos vão comparecer perante então o juiz. A Bíblia fala o trono de Cristo, né? Para então serem julgados. Então nós temos já um juízo, mas vai haver um momento em que isso será de uma certa forma solenemente, né? Feito perante todos, tá bom? E por último, né? Sobre o juízo final, por último, é sobre este julgamento perante o trono, que nós vamos então daqui para frente estar falando com os irmãos, tá bom? Próximo slide aí, nós queremos já entrar então aos poucos sobre no entendimento do que é o juízo final. Então vamos primeiro ver qual é o propósito do juízo final. Para que esse momento solene, né? Deus preparou? Por que Deus ele então vai julgar a todos de uma forma unificada no momento da história, né? E vamos então ver isso um pouco. A gente vai destacar 3 pontos. Acho que a gente consegue então jogar uma luz sobre o propósito do juízo final. O primeiro ponto é que o juízo final ele vai ser um ato, né, que vai mostrar a soberania de Deus. Deus ele está no trono, Deus é o Deus de toda a terra, Deus está no controle, Deus é poderoso, né? Nós sabemos disso. Mas, ao mesmo tempo, parece que a humanidade não vive isso. Ela não se alinha com o aspecto da soberania de Deus. Aliás, muitos se opõem de uma forma muito rebelde a esse conceito de soberania de Deus, porque o homem é meio averso a essa questão de obedecer, né? De se submeter. Então, o assunto da soberania de Deus é um assunto que incomoda muitas pessoas. Este ato é o único ato final, né, que vai de uma forma assim muito clara mostrar para a humanidade, mostrar para o homem esse aspecto esse atributo de Deus, a sua soberania. Porque até então, e mesmo, né, mesmo Deus, por exemplo, usando de elementos e situações na história para quebrantar o coração do homem, até então o homem resiste. O homem ainda né, tem a sua margem de autonomia, e ele usa isso sempre. Ele confia em si. Ele quer ser como Adão quis ser e Eva quis ser lá no jardim, né? Independentes de Deus. Então, esse é o único momento em que, de fato, a ficha vai cair, de que Deus é um Deus soberano. Então, nesse momento do juízo final, Deus vai exibir toda a sua glória, né? A sua soberania, porque aí ele vai tratar com cada um. Ele vai revelar o coração e o destino de cada um. Quando você está diante de alguém que pode e vai revelar o seu destino final, aí não tem como escapar, né, da influência e da ação, né, soberana desse Deus. Até então, né, o nosso coração e o nosso destino final está meio que oculto. As pessoas não sabem, né?
Você tem uma convicção, você que é salvo, você tem uma convicção do seu destino final, por causa da presença do Espírito Santo em você, que lhe confirma e testifica no teu coração, né, o propósito final de Deus para a tua vida. Mas, em geral, as pessoas não sabem o que vai acontecer com elas. Elas ainda acham que, né, a situação da vida dela vai melhorar, o destino da vida dela vai ser bom. É comum as pessoas terem um entendimento geral de que no fim vai dar certo, né? As pessoas têm esse entendimento geral de que não, mas no fim Deus vai passar a mão, né? Deus é amor. Então as pessoas ainda não têm uma noção clara, porque se elas tivessem uma noção muito clara do seu destino final, talvez elas já estivessem prostradas e se dobrando perante Deus, né? Como aquele sermão pregado pelo pastor Jonathan Edwards, que enquanto pregava, as pessoas tiveram uma revelação do chão, do piso da igreja se abrindo, né? E um fogo, né, embaixo delas, pronto para consumi-las, e elas se agarravam nas cadeiras e gritavam por salvação, né? Ali elas estavam diante de uma percepção, né, que o Espírito deu a elas ali, muito clara do destino que estava prestes a, né, acontecer com eles. Então, enquanto nós não temos essa visão clara do nosso destino, muitas vezes nós também não nos posicionamos diante de Deus. O fato é que o destino final, né, de cada um de nós vai depender, e nós vamos ver daqui para frente cada vez mais, dessa fé. Você vê que todas as passagens aqui que nós lemos falam que esse juízo está sobre os que não creem, e por outro lado a vida eterna está naqueles que creem. Então o nosso destino final já começa a ficar claro aqui para nós, que vai depender, né, da fé que cada um teve ou não, e não só da fé, depois nós vamos falar também das obras que cada um fez, né, e a vida que cada um viveu. Vai ser o momento em que Deus vai publicar essas obras, e no fim de tudo, a graça de Deus naquele instante vai ser magnificada. Quando Deus revelar a fé, as obras de cada um e o destino daquela pessoa, o espírito que vai pairar sobre aquele tribunal, as pessoas vão estar ali reunidas, vai ser: como Deus é bom, como Deus é misericordioso, quando verem esse, né, julgamento sobre, né, aqueles que creem, né? Então vai ser um momento que vai manifestar muito fortemente a glória de Deus, mesmo na condenação dos ímpios. Quando os ímpios forem ali revelados, seus corações forem expostos e o destino final deles for publicado, não vai haver um espírito de pena, de terror, de pavor, não. Da mesma maneira, Deus vai ser glorificado, a sua graça vai ser magnificada, porque vai ficar muito claro que houve oportunidade, né, e que Deus, Ele é justo. Então é isso que esse espírito que vai pairar sobre aquele público naquele dia final, né? Então, para resumir aqui esse primeiro ponto, o ponto central no juízo final não é o destino dos indivíduos que vai acontecer comigo, com você. O ponto central será a glória de Deus, será Deus ser glorificado e Deus ser magnificado. Amém? Um segundo ponto que acho que é importante destacar aí na questão do juízo final é que este momento muito solene na história, ele vai revelar então o grau, presta atenção, o grau de punição que cada um deverá receber. Então, isso vai ser muito importante. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas a punição que cada um vai receber
vai estar intimamente relacionada com o tipo de vida que todas as pessoas viveram, tá? Então nós vamos ver daqui a pouco, mas é importante a gente já antecipar isso. Qual é o propósito do juízo final? É revelar, né, pela gradação, pelo tipo de pena que cada um vai receber, o tipo de vida que cada um, né, viveu aqui antes daquele momento. E um terceiro e último ponto desse slide, ainda sobre o propósito do juízo final, qual é? O juízo final, ele vai designar então o lugar em que cada pessoa passará a eternidade. Então, se a gente fosse falar qual é o propósito do juízo final, esses 3 pontos acho que resumem, acredito que resumem o objetivo desse momento na história. A glória de Deus, magnificar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o atributo da soberania de Deus ali, né, como o juiz daquele tribunal, né? Nós estamos falando do nome de Deus, mas depois nós vamos ver um pouco sobre quem será o juiz, né? Revelar para aquele público o grau de punição que cada um vai receber e, por fim, né, designar se aquele público, as pessoas ali presentes naquele tribunal vão viver no novo céus ou na nova terra, ou vão para o lugar de terror eterno. Próximo slide, a gente vai entender também aqui que esse julgamento divino, esse juízo final, ele é diferente daquilo que a gente conhece, né? Nós temos aqui advogados, o Silvio aqui é advogado, tem pessoas que conhecem, né, o dia a dia de um tribunal de justiça, né, de uma vara de justiça. Você talvez já tenha participado de um julgamento, ou você, né, tenha visto aí num filme, mais ou menos como é o procedimento, né, de um julgamento. O juízo final, o julgamento divino, ele será diferente daquilo que a gente costuma ver e conhece, né? Por quê? Primeiro, o que acontece no tribunal terreno, num juízo, num julgamento, né, humano? Existe um processo de investigação, existe um processo de levantamento, né, de provas. Então nós temos ali todo um processo de defesa que é possível, né, ao réu argumentar através do seu advogado. E temos também um outro lado que trabalha a acusação. É um promotor lá que vai trabalhar a acusação. E somente quando forem vencidas todas essas etapas de defesa, de acusação, as diversas etapas envolvidas ali, é que então o juiz, né, ali, mano, vai junto com o júri, né, avaliar e determinar ou não a culpabilidade daquele réu e a pena que ele vai receber. Isso é o que acontece no tribunal humano. Mas no tribunal divino não será assim, porque no tribunal divino não vai haver necessidade de um processo de investigação, e muito menos a possibilidade de uma defesa. No tribunal humano você tem isso, mas no tribunal divino não. Primeiro, porque o juiz, ele é onisciente, ele já sabe de tudo. Ele não é o juiz que não... Ele olha para você e fala: sabe o que ela fez mesmo? Sabe que essa pessoa, né, tão doce aparentemente, cometeu um ato bárbaro de um assassinato ou um roubo? O juiz, né, que é Deus, ele já sabe de tudo, ele é onisciente. Então, ele não tem necessidade nenhuma de provas que o convençam. E você também, por outro lado, não vai ter condição nenhuma
de argumentar algo em relação à sua conduta, à vida que você levou perante esse juiz, né? Esse juiz, o nosso Deus, ele vai presidir esse tribunal com um conhecimento muito pleno, perfeito do caráter e da história de cada um daqueles que vão estar perante ele. Então, por isso que é um julgamento diferente. Mas também, esse julgamento é diferente por mais um ponto. Pedi para o Douglas avançar aí. Qual é? No tribunal terreno, né, o réu, como nós falamos, tem direito à defesa. Nós já falamos isso. Mas não vai ter esse direito, essa oportunidade no tribunal de Cristo. O que nós queremos dizer com isso? É que esse juízo final vai ser mais um momento de publicação, né, de uma pena, do que propriamente, né, de um processo de investigação. Então, nós vamos comparecer para quê lá? Para ouvir, né, qual será a pena e para que essa pena seja executada. Então, isso é importante, porque a gente tem sempre a tendência de achar que no final a gente ainda vai ter algum recurso. Então a Bíblia já alerta a mim, a você e a todos nós, né, de que esse dia não será um dia para, né, ainda tentar explicar alguma coisa ou resolver pendências, tá bom? Bom, vamos entrar agora mais propriamente então em dados assim mais específicos sobre o juízo final. Primeira pergunta que a gente vai fazer aqui é quando acontecerá esse juízo final. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês aí que estão lendo, para começarmos lendo aí 2 textos. O primeiro é o de Mateus 25, pode clicar aí, Douglas. Mateus 25, 31 e 32. Okay? Vou pedir aqui para a Bruna ou o Silvio abrirem. Primeiro a Bruna aqui, depois o Silvio vai ler o outro texto de 2 Tessalonicenses. Mas o primeiro, Mateus 25, 31 e 32. O que diz aí esse texto da palavra de Deus? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. Quando acontecerá o juízo final? Bom, esse texto aqui sugere, né, que esse juízo ele vai aí acontecer, né, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O texto de Mateus 25, esses versos aí que nós lemos, os versos 31 e 32, eles estão falando de um momento que para nós é muito claro, né? Aqui, quando diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, quando é que o Filho de Deus vai vir em sua majestade? É no momento à frente, porque na sua primeira vinda, ele não veio, né, como um rei, ele não veio em majestade, não, a sua vinda foi humilde, ele veio como servo, ele tomou a forma humana, ele se submeteu ao Pai, foi obediente até a morte, ele foi ali um cordeiro que foi, né, e se dirigiu para o matadouro. Então nada parecido com um rei, né? Nada parecido com alguém que vem em majestade. Então, obviamente aqui o texto está falando da sua segunda vinda. E aí então, o que vai acontecer quando o Filho do Homem vier, sua segunda vinda, em majestade, com todos os seus anjos, ele vai se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas, né, na sua presença. E aí ele vai fazer o quê? Julgamento, separação uns dos outros. E aí o texto aqui de Mateus continua, nós não vamos ler ele agora, talvez a gente leia um pouco mais para frente, mas
isso já responde, começa a responder essa pergunta. Quando vai acontecer o juízo final? Quando ele vier. Quando ele vier, né? Então, antes da sua vinda, você pode ficar muito tranquilo. Ele não vai te julgar, né? Apesar de nós sabermos, né, que se você ainda não é salvo, já existe uma condenação e um juízo sobre você. E se você já é salvo, você já está isento de qualquer condenação. Nós vamos ver isso também daqui a pouco, tá? Bom, tem um outro texto que também reforça, né, isso. E aí nós vamos ler, eu pedi para o Silvio ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. Pode ler para a gente, por favor, Silvio? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Então, Para continuar. Para continuar. você leu 10 também? Leu 10? Não, peraí. 10. Eles serão punidos com destruição. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de seu povo, santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Amém. Então, olha, quando acontecerá, né, esses eventos aqui que estão destacados, né? Penalidade, né? Banimento, tomar vingança contra os inimigos, todos temas aqui alusivos a um julgamento, né? Quando acontecerá isso? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, o texto de 2 Tessalonicenses aqui também associa o juízo, né, à segunda vinda de Cristo. E por último, só para confirmar mesmo agora, o terceiro ponto aí desse slide, ele indica um texto que está em Apocalipse 20, verso 12. E nós vamos ler também este versículo para confirmar então o tempo desse juízo, quando ele vai acontecer. Lê para nós, Bruna, por favor, 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém. Esse texto nós tínhamos lido, né, na aula passada. Nós lemos ele, os versículos de 11 a 15, quando falamos da ressurreição dos mortos. E aqui também nós estamos usando ele, porque esse versículo está inserido aqui também, né, num evento que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, a resposta para a pergunta é, né, na segunda vinda de Cristo. O juízo final vai acontecer neste momento da segunda vinda de Cristo. Se simultaneamente, se logo depois, isso é um detalhe. Mas é na segunda vinda de Cristo, então, que esse julgamento vai ser procedido e o destino final de cada pessoa vai ser publicado, tá bom? Vamos avançando. E agora, já sabemos quando vai acontecer. A pergunta que se faz é: quem será o juiz? Talvez esteja muito claro para você, mas vamos confirmar isso. Quem será o juiz?
É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a igreja, né? Quem será o juiz que vai então publicar a pena, né? Não só revelar as obras de cada um, mas vai também publicar e executar a pena para cada um. Bom, vamos lá, primeiro ponto desse slide, e aí nós vamos ler algumas passagens também. Hoje nós vamos ler Bíblia, tá, irmão? Então prepara aí. Bom, algumas passagens da Bíblia, a gente tem que concordar, atribuem, né, essa responsabilidade do juízo ao próprio Deus, né, o nosso Deus e Pai. Então vamos ler 1 Pedro 1,17 e Romanos 14,10. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Então, o próprio Pai julgará, esse texto diz, né? E o outro texto, Romanos 14,10, diz o quê? Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Então, Paulo está falando aqui dentro do contexto da liberdade cristã, você não julgar um irmão pelo que come, pelo que não come. Ele está falando dentro desse contexto, e no meio dele ele fala assim, que todos nós estaremos então perante o tribunal de quem? De Deus. Então, tem outras passagens, nós não vamos ler, mas algumas passagens do Novo Testamento atribuem o juízo, né, o ato do juízo a Deus. Porém, irmãos, e aí nós vamos para o segundo ponto, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, o Novo Testamento ensina que o juiz será Cristo. Então nós vamos ler aqui, tem aí diversos versículos, nós vamos ler dois apenas. O primeiro, João 5:22. E depois vamos ler esse de 2 Coríntios 5:10, tá? Então, primeiro João 5:22, depois 2 Coríntios 5:10. Vou pedir para o Silvio ler então aí, João 5, verso 22. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu a seu Filho autoridade absoluta para julgar. E agora vamos ler 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então olha só, o primeiro texto fala aqui, né, o de João 5:22, que é o próprio Jesus que está falando, né? Aqui é o próprio Jesus que está falando, que o Pai não julga ninguém, mas confiou, né, esse julgamento ao Filho. E o texto de 2 Coríntios fala que todos nós vamos comparecer perante Cristo. Então, o Novo Testamento, ele traz alguns versículos que falam de Deus, mas quando ele faz isso, fica muito claro para nós que ele faz de uma forma geral, né? Porque a gente não deve se esquecer de que a Trindade tem esse aspecto, né? Deus é Pai, mas também Deus é Filho, e Ele também é o Espírito Santo. Então, há papéis aqui envolvidos. No que tange ao julgamento, fica muito claro pela maior parte dos textos no Novo Testamento, de que esse ato de julgar, ele vai ser, na verdade, a exaltação final e o triunfo, né, maior do próprio Senhor Jesus Cristo. Lembrar que enquanto esteve na terra, Jesus, ele foi julgado e foi condenado. Por quem? Por governadores humanos, por homens. Então, o processo de humilhação de Cristo não foi apenas a sua morte, foi
tudo que estava envolvido nisso. Ele sofreu um julgamento humano. Você pode pensar nisso? Deus julgando, o homem julgando Deus? Aconteceu. O homem pôs Deus no tribunal, o condenou e executou a pena. Agora esse jogo vai virar. No juízo final esse jogo vai virar. Pode falar. Pastor, só ressaltando, e a diferença é porque o tribunal que Jesus foi exposto era um tribunal injusto, né? Porque ele era perfeito, é perfeito. A diferença é que agora é que o nosso juiz, o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. Né? E o aspecto da injustiça estava tão presente aí que vocês lembram que foram, que trouxeram testemunhas falsas. O processo, como se diz no meio jurídico, estava eivado de vícios. Pastor, não vou falar diretamente um comentário, vou falar do tema, mas eu vou trazer um autor, Marco Túlio Cícero, um dos maiores jurisprudencialistas. Só um minutinho, Silvio, só um minutinho. Vocês estão ouvindo? Está meio baixo. Cadê o Paulo? Dá um ganho aí, porque eu estou ouvindo você aqui por causa do retorno, mas estou notando que está baixo. Pode falar. Marco Túlio Cícero, um dos maiores jurisprudencialistas, ele dizia o seguinte, que a verdadeira lei é imutável, né? Então, aquele tribunal a que Cristo se submeteu, quando Marco Túlio Cícero dizia isso, ele falava das leis divinas, da imutabilidade das leis de Deus, né? Da lei natural, né? E Cristo, quando veio aqui, se submeteu a um tribunal de faz de conta, porque a lei do homem, ela é mutável, o tempo todo ela sofre mutação. E inclusive fala-se o que? Princípio dessas leis naturais, né? Que aquilo que é mutável não é divino, aquilo que é mutável não é de Deus, justamente porque Deus é imutável, né? Então, olha só, mesmo o ser humano reconhece, né, que essa questão de mutabilidade nada tem a ver com Deus, né? Então, Cristo, quando veio aqui, se submeteu a um tribunal que não era um tribunal, né? E ele, ainda assim, se submeteu, né? Um tribunal de faz de conta. Agora, pensa nesse aspecto, né? Muito curioso, né? O próprio Deus sendo posto no banco dos réus, porque Jesus nunca deixou de declarar que ele era filho de Deus. Ele declarou, né, vez após vez, né, eu vim do Pai, eu procedi de Deus, né, Deus é o meu Pai. Então, ele nunca deixou de declarar quem ele era, né, o Filho de Deus, não só por palavras, mas também por suas obras. Mas mesmo assim, claro que havia ali um processo de cegueira, né, nas pessoas, nos homens, né? Mesmo assim, né, ele se declarando como filho de Deus, ele foi colocado, né, num banco de réus. Então, esse jogo vai virar, né? Jesus veio, foi condenado por homens, mas agora, aqui nesse momento, é ele quem julga sobre as autoridades terrenas, né? O texto de Apocalipse 20, que a gente leu aqui, ela leu o 12, mas lá no texto fala que compareceram perante o trono, vão comparecer perante o trono todos os homens, grandes e pequenos. A gente pode interpretar como sendo uma alusão a autoridade, né, terrenas, governadores, reis, príncipes, presidentes, primeiros ministros, Vossa Excelência, né? Até o Papa vai estar lá, todo mundo vai estar lá, né? Até o anticristo vai estar lá, todas as autoridades vão comparecer perante esse juiz que um dia foi colocado no banco do réu por nós mesmos. Aqueles que o transpassaram, aqueles que estavam nos dias do julgamento de Cristo, vão estar lá, vão tomar um susto. Lembra, sabe, já viu no filme quando tem um julgamento? Vai entrar o juiz, o que faz todo mundo? Levanta. Aí entra o juiz. Aí aquele pessoal vai estar lá,
Quem vai ser o juiz? Será que eu conheço? Ah, se for o doutor fulano, eu já fiz um embargo ali auricular com ele, eu já estou garantido aqui. Se for o doutor Cicrano, e se for aquele lá, eu estou... Aí, quando entrar o juiz, imagine só, alguém vai falar, não, ele! Acabou para mim, fui eu que condenei ele, fui eu que fui o promotor de acusação, fui eu. Gente, vai ser realmente uma surpresa, né? Então, o que vai significar o juízo? A subjugação total de todos os inimigos do Senhor. Todos os seus inimigos, todos os que se levantaram contra ele, né, vão ser ali subjugados. Então vai significar isso. E também vai significar a consumação do reino de Cristo, né? As pessoas vão ver que de fato ele é o rei. Mas é claro, depois nós vamos ver isso. O que ele vai fazer depois disso? O próprio Cristo vai entregar o reino a Deus, né? Por causa da sua humildade ainda. Bom, e um terceiro ponto. Pode falar. Aí vai acontecer também uma pergunta. O que a gente pode chamar de a vingança, que a vingança pertence a Deus. Aí vai acontecer essa vingança? Porque primeiro Cristo vem aqui e é julgado sob uma lei que não é a sua lei, né? Ele foi julgado sob leis humanas que não são leis verdadeiras, né? E agora a humanidade será julgada por leis que não são humanas, e sim por leis sobrenaturais, né? E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. É aí que vai acontecer essa vingança? Que ela Esse vai é o ser... ato final. Quando eu falei aqui que esse ato vai representar Cristo subjugando todos os seus inimigos, é o ato final da vingança de Deus. Claro que não é a vingança da perspectiva que nós conhecemos, né? Jesus não vai estar ali, né? Aí, bem feito, vai. Aí, não foi agora, fogo para você. Não, ele vai estar ali, é um ato da vingança de Deus, mas nos esquecemos, né, de que Deus é justo, como a Bruna falou, Deus é justo e vai ser de fato um ato de vingança, mas uma vingança justa sobre os inimigos de Deus, né? Gente, antes de prosseguir, vocês estão, tá bom? Frio, se é frio, pode desligar, viu? Não, tá bom? Tá tranquilo? Tá. Um terceiro ponto qual é? Ali, por favor. Quem será o juiz? Né? Esse aqui é um ponto importante a gente saber. A gente já sabe que o juiz será quem? Cristo, certo? Só que também o Novo Testamento fala algo curioso. Os santos glorificados e também os anjos vão julgar junto com Cristo. Então nós vamos ler aí dois textos. O primeiro é Mateus 13, de 41 a 43. Vou pedir aqui para a Bruna ler Mateus 13, de 41 a 43. E o Silvio depois vai ler 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Então primeiro, Mateus 13, 41 a 43. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém. Está muito claro aqui que também o texto fala do julgamento final, né? E destaca isso, que o Filho do Homem também mandará os seus anjos, que vão ajuntar do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço. Os anjos vão assistir, né, participar ativamente deste processo de julgamento, seja ajuntando as pessoas, né, como também estando com Cristo ali naquele momento. E o segundo texto é o de 1 Coríntios 6, 2 e 3. Pode ler para a gente, por favor, Silvio. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós,
Sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então Paulo está falando aqui dentro de um contexto de litígio entre os irmãos brigando com o irmão botando mão na justiça, tal. Paulo então ele vai repreender e ensinar repreender, exortar e ensinar a igreja e usa esse argumento. Irmãos, vocês estão fazendo algo, né, que é uma vergonha. Vocês não sabem que vocês vão ser juízes, né? Ele fala aqui. Vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar até mesmo os anjos, né? Fala de anjos aqui, os próprios anjos. Somente. Então quer dizer, o Charles vai perguntar ali, mas deixa eu só comentar. Nós, santos ali, claro, glorificados, nós vamos estar não só passivamente participando, mas nós juntamente com Cristo, a igreja juntamente com Cristo, vai dar o seu aval à publicidade dos atos e da condenação daqueles que vão ser julgados naquele momento. Pode falar. Pastor, eu não entendi essa parte aí. Sempre que eu leio essa parte eu fico assim, sobre o julgamento que a igreja vai julgar os anjos. Como assim, pastor? Como assim? Me explica isso aí, por gentileza. Tem uma pergunta aqui, logo no próximo slide, que vai responder essa sua pergunta, tá? Se não responder, você me fala, mas no próximo slide nós vamos entrar nesse tema, porque aqui nós estamos falando o quê? Querendo saber o quê? Quem será o juiz? Tem alguma dúvida de que o juiz será Cristo, irmãos? Tem alguma dúvida de que nós também, e os anjos, né? Claro que nós estamos falando aqui de anjos que vão julgar e anjos que vão ser julgados. Então está muito claro aqui que tem uma parte boa e uma parte podre, né? Então nós vamos da parte boa. A parte boa vai julgar juntamente com Cristo. Então o juiz será Cristo, a igreja e os anjos, né? Não, só uma observação, é que eu cresci acreditando nisso e hoje, conversando com muitas pessoas, eu percebo que elas ainda pensam dessa forma, que no julgamento será Deus o juiz, o diabo será o promotor de acusação, Jesus o defensor, né? E a gente advogado, o réu. né? O advogado, isso, e a gente o réu. O réu. Né? É uma figura muito comum, a gente também ouvir sempre por aí, às vezes, né? Por vezes isso aí, mas nós estamos vendo aqui, já mais no detalhe, nós acendemos a luz da sala e já estamos vendo como vai ser a disposição desse tribunal. Então, eu já posso até assim, me imaginar, né? Cristo no trono, anjos, né? Os crentes glorificados, né? E, na verdade, assim, os crentes glorificados vão estar aonde? De que lado? Lado direito. Então talvez não é aqui do lado de Jesus, é aqui do lado direito de Jesus aqui. Então aqui os crentes glorificados, os anjos, Jesus, e aqui como diz o texto, os cabritos, né? Os cabritos. Vocês não, né? Pastor, lembrar que vão estar à esquerda. À esquerda de Cristo, né? À esquerda. Então, aqui direita aqui, os anjos, Cristo, ou a igreja, os crentes glorificados. E do lado esquerdo, né, os cabritos. Então, essa vai ser mais ou menos a disposição do tribunal, né? E aqui, Jesus vai publicar a pena. Para quem? Para quem está à esquerda, né? E aqui, essa banda aqui, vai dizer o quê? Amém. É isso mesmo. Né? Esse é mais ou menos a disposição aqui do julgamento. Agora vamos responder a pergunta do Charles lá, próximo slide. Vimos quem será o juiz? A pergunta é agora, quem será julgado no juízo final? Quem será julgado no juízo final? Vamos ver então? Bom, o primeiro alvo aí do julgamento são os anjos. Que tipo de anjos? Aí nós vamos ler dois textos. A Bruna vai ler aqui para nós, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Esse aí já leu, pastor. Hã? Esse aí eu li há pouco.
1 Coríntios 6, 2 e 3. Eu vou pedir para o Silvio ler 2 Pedro 2, 4. É porque eu acabei de ler o 6, 2 e 3. Não, assim, mas vamos ler Vai de novo. ler de novo? Vamos ler de novo, porque agora dentro do contexto aqui de quem será julgado. Pode ler? Pode. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Só isso? É o Não, 2 peraí, e então acho que 3. esse- Perdão, 3. Por acaso, vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Isso. Então, Muito- o Silvio já tinha lido, mas é só para tá. pontuar de novo. Nós julgaremos os anjos. Agora vamos ver que tipo de anjo. 2 Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, note que ele está falando aqui de anjos e de uma categoria de anjos. Quais anjos? Anjos que estão reservados para o juízo. Anjos que foram precipitados. Está falando muito claramente aqui. E o outro texto lá é o texto de Judas, versículo 6, também vai falar disso. Está muito claro de que nós estamos falando de anjos caídos. Então, Charles, que anjos serão julgados? Os anjos caídos, os demônios. Demônios são anjos, né? Anjos que se rebelaram juntamente com Satanás, tá? Então, esses anjos serão julgados no dia do juízo final. Quem mais será julgado? Então, o próximo tópico aí, 2 do slide, diz o quê? Que todos os seres humanos comparecerão perante esse tribunal. Então, no julgamento estarão anjos caídos e estarão também todos os seres humanos. Nós já lemos em Mateus 25, 32. Vamos ler Romanos 2, 5 e 6. Vou pedir para a Bruna ler. Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Sim. Então, todos os seres humanos, cada um que fez ou deixou de fazer, vai estar perante Deus nesse dia. Nós já lemos também Apocalipse 20, de 11 a 15, fala da presença de todas as nações, homens, grandes, pequenos. Então, todos os seres humanos vão estar perante esse tribunal, incluindo quem? Satanás. Não, Satanás também, né? Ele é um anjo caído, né? Mas incluindo também nesses seres humanos os crentes. Os crentes vão ser julgados? Vão ser julgados. Mas vamos ver como, tá? Então o terceiro tópico aí, Douglas, por favor. Os crentes também estão incluídos, vão comparecer perante o tribunal. Porém, não para serem condenados. Porque, como diz Romanos, né, capítulo 8, é isso? 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso mesmo que diz lá? Vamos ver se é Romanos 8. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós não vamos ler esses versículos, mas quem será julgado no juízo final? Anjos caídos, todos os homens vão estar lá perante o Senhor, e os crentes também estarão incluídos e vão comparecer nesse julgamento, com a exceção de que, no caso dos crentes, o lado que está do lado direito, né, o público que está do lado direito de Jesus, eles não vão ser
julgados para condenação, tá bom? Então nós vamos ver lá, agora nós vamos ver então o que é que será julgado. Então, esse é o público que vai ser julgado, tá? O próximo slide é o que será julgado no juízo final. Então nós vamos ver isso. O primeiro ponto, e aí eu vou pedir para a Bruna ler 2 Coríntios 5, 10, para nós vermos aqui um pouco sobre agora o que é que vai ser julgado no juízo final. Já vimos quem vai ser o juiz, já vimos quem vai comparecer perante ele, mas o que é que vai ser julgado? 2 Coríntios 5, 10, vamos ler esse texto aqui junto com a Bruna. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal na sua vida aqui na terra. Então, o que é que vai ser julgado perante o tribunal ali de Cristo? O que cada um fez, né? Por meio do quê? Do seu corpo. Agora começa a ficar um pouco mais pessoal aqui para nós, chegar um pouco mais aqui, perto de nós, o efeito daquele evento. Até então está lá, você está aqui vendo tal, mas agora há uma aproximação aqui, porque o que vai ser julgado lá depende do que está sendo feito quando? Aqui, agora. Então, agora o tribunal já está mais perto da gente. Agora não dá para a gente fugir não da realidade. Então presta atenção, o que nós estamos fazendo aqui agora, conforme Paulo fala aqui, né, a gente vai receber segundo o bem ou o mal que a gente tiver feito por meio do corpo. Então o que nós estamos fazendo por meio do corpo hoje, agora, né, o ontem até já foi, dá para você reparar isso ainda. O que você está fazendo aqui agora, por meio do seu corpo, que hoje não queria vir, por exemplo, na escola bíblica, mas você vai sim. Ou o corpo queria, né, dar uma pecadinha básica, você falou, não, que é isso? O corpo queria se desviar para a direita ou para a esquerda, e você, não, sou crente, né? Queria cometer desatinos, né, sandices, e você, porque agora nós temos o poder de dominar o pecado, antes nós não podíamos. Então, o que nós estamos fazendo com o corpo hoje, submetendo ele à disciplina espiritual, né, já está sendo contado lá. Opa, fez isso. Opa, fez isso. Ixi, fez isso. Que coisa feia, vou anotar aqui. Está sendo tudo anotado, meu irmão, né? Então, o que vai ser julgado? O texto é muito claro. Tudo, né, que tiver sido feito por meio do corpo. Quando? Hoje, na vida presente, agora, né? Que mais? Item 2. O que vai ser julgado? Lá, as nossas obras, tanto boas como más. Vamos ler Mateus 25, 35 a 40. Nós já lemos Mateus 25, mas não lemos esses versos todos. Vamos ler esses versos aqui, Mateus 25, 35 a 40. Estamos acabando. O Silvio vai ler para nós, por favor, Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Depois o texto continua com o outro lado, né? Que é basicamente o lado negativo disso aí. Quer dizer, ele também vai se dirigir à banda da esquerda e vai dizer: e vocês, cabritos, por que vocês estão aqui? Eles vão perguntar: por que nós estamos aqui desse lado? Não, porque vocês também
né, não fizeram todas essas coisas. Então o que Jesus está falando aqui? Diferenciando obras boas de obras más. No julgamento final serão julgadas as nossas obras, as boas e as más. Elas vão ser expostas ali, né, naquele dia. Então, está contando já, meu irmão. Tudo que nós estamos fazendo aqui de bom e de mal já está contando. E vai ser publicado naquele dia. O que mais vai ser julgado? Terceiro, nossas palavras. Vamos ler Mateus 12, 36? A Bruna vai ler para nós, assim que achar ali, esse texto, que confirma também que um ponto importante na pauta do juiz será não só nossas obras, mas nossas palavras. Vamos ler então. Ela está procurando ali. Mateus 12, 36. Achou? Uhum. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Cada pessoa vai prestar conta de toda palavra Inútil. Alguma tradução fala frívola, né? Então, nossas palavras inúteis, palavras que não deveríamos ter falado, era melhor ter ficado quieto, mas falou, vai julgar. Ele não vai julgar pelas palavras inúteis que você quis falar, pensou em falar e não falou, não. Ele vai falar aquela que você pensou falar e não conseguiu segurar a língua. Aí você vai novamente dar mais elemento para o juiz ali poder, né, julgar. Então, eu falei palavras que não falamos, mas na verdade assim, aquelas que nós pensamos também, né, vai ser julgado. Porque inclusive é o próximo item. O que vai ser julgado? Nossos pensamentos, né? 1 Coríntios 4, 5. Lê para nós, Silvio, por favor. 1 Coríntios 4, 5. Então, nossas obras, nossas palavras e também, né, nossos pensamentos vão ser julgados. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada que julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Desígnios do coração fala disso, pensamentos, sentimentos, emoções, todas as coisas dentro do nosso coração vão ser também objeto de julgamento. Em suma, para resumir, não há nada que agora esteja acontecendo e que está escondido, pensamento, palavra que eu disse lá, né, no meu quarto, palavras que eu disse em secreto para alguém, né, coisas que eu estou produzindo, né, nas mídias, nos meus WhatsApps, nas minhas redes, tudo que eu estou falando, os diálogos que eu estou mantendo, as conversações que eu estou travando, os pensamentos que eu estou tendo, as cobiças, né? Tudo que está acontecendo está sendo registrado e serão então revelados no dia do juízo. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você: será que os pecados dos crentes, vamos falar de crente agora, né? Porque crente peca, né? Será que os pecados dos crentes vão ser mencionados lá no dia do juízo? O que vocês acham? Oi? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Os pecados dos crentes. Por que você não levantou? Porque eu não levantei? Então vamos lá. Quem acha que sim vão ser, levanta a mão. Porque agora eu levantei, você levantou, né? Quem acha que não? Quero ver agora os corajosos. O Denis está defendendo ali, não, mas se não tem condenação, então, alguém podia dizer aqui, não, Deus lançou os meus pecados no mar do esquecimento, né? E botou uma placa lá, proibido pescar.
Então, ninguém vai saber aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei. E aí, será, gente? Reflete mais um pouquinho aí. Charles, Brenda, Rômulo, Silvio, Douglas, Adriano, Paulo. Pastor, eu acho que E aí, não. Paulo, vai ou não vai? Eita. Só um minutinho. É bom o microfone aí para quem quer falar mesmo, a gente não poder perder aí a voz. Gente, nós vamos acabar, tá? Eu prometi que 11 horas a gente acabava. Olha, eu acho que os nossos erros vão ser expostos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que Jesus ia chegar assim na cara, você fez isso? Você fez isso. Também, né? E aí, gente, vai ou não vai? O Paulo lá quer falar. Lá atrás. Gente, lembra que nós já lemos aqui que nada que agora esteja oculto, né, não vai ser revelado. Então, cuidado aí na sua resposta. Fala, Paulo. Porque, de acordo com 1 João, diz, né, que nós temos um advogado perante Deus. Filhinho, se pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo. Então, se nós realmente confessamos os nossos pecados aqui e Jesus é nosso advogado, então nós não seremos realmente assim expostos assim, entendeu? Acho que Cristo já, se você confessa agora e se arrepende, você já tem um advogado perante Deus. Essa é a minha opinião. Ok. Amém. Bom, eu vou dar a minha opinião agora, tá? Eu tendo a pensar que sim, nossos pecados vão ser expostos. Porque justamente baseado justamente, né, nesta verdade de que não tem nada oculto. Meus pecados como crente estão ocultos? Estão, você não sabe, eu sei. Claro, tem pecados que você vão saber. Um pastor, ou você peca, às vezes você confessa, todo mundo fica sabendo. Mas, em geral, os pecados estão ocultos. O que eu pensei aqui, eu não vou contar para ninguém e vou ficar aqui com ele oculto, né? É claro, eu devo me arrepender, devo confessar a Cristo, mas eu pequei, né? Você peca, não há quem não peque, diz a Bíblia. A questão é o arrependimento envolvido. Nós temos um advogado, eu vou a ele, confesso todos os dias meus pecados, meus pensamentos e tal, e recebo perdão. Mas nada do que está oculto agora não vai ser revelado. Não tem nada oculto que não vai ser revelado. Então, baseado nesse texto, eu acredito que os nossos pecados, sim, né, vão ser declarados. Nossas deficiências vão ser reveladas no dia do juízo. Só que como pecado perdoado. Uma grande diferença. O juiz vai falar assim: a Bruna pecou, mentiu, fez e desfez, mas está perdoada. Por quê? Por causa do advogado. Por quê? Porque aquele que confessa a sua transgressão e a deixa alcançará misericórdia. Eu não acredito que haja motivo para Deus não mostrar nossos pecados, não, meu irmão. Deus é santo, Deus é justo. Ele vai revelar mesmo aqui todo o pecado de todo mundo, mas vai dizer assim: está perdoado. Oh, glória a Deus. A Cosma, o microfone ali para a Cosma, rapidinho, por favor. Aqui em Romanos 8, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. Não, então nós estamos falando de condenação. Estamos falando de que não vai haver punição. Estamos falando de que não vai haver condenação para os que em Cristo Jesus foram perdoados. Amém, isso nós estamos de acordo. Agora, o seu pecado que você cometeu vai ser revelado? A minha visão é de que sim,
vai ser revelado, mas não, por isso que nós vimos antes, né, lá, quem será julgado? Anjos caídos, seres humanos e os crentes. Só que os crentes vão comparecer lá perante o tribunal, não para condenação. Eles não vão estar lá para ser condenados, não. Eles vão estar lá para serem absolvidos. Já estão absolvidos, não estão debaixo de condenação. Agora, os pecados que nós cometemos, porque nós cometemos pecados por meio do corpo? Cometemos. A pergunta que eu faço é, vão ser revelados? Eu entendo que sim, vão ser revelados. Pastor, Tudo que eu fiz vai ser exibido. Agora, vai ser revelado como pecado perdoado. Como pecado perdoado, né? mas aí, o senhor vai me desculpar, eu estou sempre, né? Bom, a Bíblia vai dizer que quando você pede perdão, você confessa, ele lança esses pecados no mar do esquecimento. Fala isso mesmo? Eu estou na dúvida agora se tem Tem esse a parte da versículo. Bíblia que fala, eu não vou lembrar agora aqui. Ajudem. Eu nunca fui de gravar o capítulo e o versículo, Tá, mas eu... vamos Os usar pecados são- o conceito, né, mais claro, e eu sei que ele apaga nossos pecados, nossas transgressões, ele não mais conta em nosso desfavor. Um mar de esquecimento é um mar de esquecimento. Se foi apagado, não existe mais. Se foi lançado no mar do esquecimento, não será lembrado. Né? A Bíblia foi escrita para homens. Aquilo que é esquecido não é mais lembrado. Nesse caso aí, não vai ser lembrado. A ideia é essa, né? E aí lá ele vai trazer isso à tona. Ele não está lembrando isso, porque quando você traz porque aí a ideia é o quê? É que o cristão ele vai tentar viver uma vida com Deus, vai tentar não pecar. Quando peca, o cristão vai confessar, vai fazer esse exercício diário da vida dele com Deus, né? A vida com Deus. Que isso não vai influenciar diretamente para os eleitos, né? Mas ele foi lá e fez isso. Aí no dia do julgamento isso é lembrado, aí eu acho que vai haver uma contradiçãozinha aí. Tá, vamos dar mais um elemento então aí. Dois quer falar ali, mas o salmista, por exemplo, ele fala de pecados ocultos. Senhor, perdoa os meus pecados, até mesmo aqueles pecados que estão ocultos. O salmista admite que podem haver pecados que eu mesmo nem me lembre. Podem haver pecados que a mim também estejam ocultos, mas que são pecados meus. Lembrar que nós temos um coração corrupto, um coração pecaminoso. Então, será que nós já confessamos todos os nossos pecados? Será que tem pecados em nós que não confessamos? O salmista fala assim, Senhor, é possível que até tenha pecados que eu nem confessei, tão ocultos. Me perdoa esses também, eu não sei. Então, a gente aqui tem espaço para, né, algum grau de interpretação. Eu concordo com você que haja talvez espaço para admitirmos ali, não, Deus não vai nem revelar nada porque Cristo já vai ter apagado tudo e não vai ter. Eu prefiro, né, pensar até para que o meu próprio coração não se, como se fala assim, não se ensoberbeça. Eu prefiro pensar que vai naquele dia, Deus vai trazer quem é o Marcelo de verdade. Vai revelar. Quem foi o Marcelo? Ele não foi um pastor santo, não. Pensou coisa ruim, fez coisa ruim. Quem é o irmão tal? Deus vai trazer à tona, mas como pecado perdoado. Até para mostrar a sua graça, até para mostrar a sua misericórdia, até para ser exaltado como Deus gracioso e misericordioso que Ele é. Prefiro pensar assim, irmãos, né? É um posicionamento que eu acredito que para nós é muito, talvez é melhor, né? Mas Douglas, por favor, depois o Paulo lá. Amém. Primeiro, esse pensamento final aí do Senhor, eu acho que fecha bem, né? Que se Deus não... Isso só para começar, né? Dizendo que eu fui um dos que levantou a mão dizendo que Deus não iria
mostrar, né? Mas isso me convenceu, particularmente isso me convenceu que para Deus se mostrar como glorioso, como gracioso, Ele precisa primeiramente apontar a culpa, né? E aí não vai ser para condenar, vai ser para dizer, havia, né, esse pecado, havia isso, mas eu, para ser glorificado, eu estou te estendendo graça e misericórdia, eu estou, através da obra do meu filho, você não vai passar pela condenação disso, porque ele já pagou. Mas né, para voltar no versículo do Silvio, que eu também nunca gravei, né? E eu achava também que era uma das coisas que não tinha na Bíblia. Mas em Hebreus 8:12 diz, né? Sim, é verdade, Hebreus, agora eu lembrei. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí a gente costuma usar essa figura, né? Isso. E em Miqueias 7:19 diz, né? Não sei se é referenciando esse texto em Hebreus, mas Hebreus referenciando esse texto, mas diz: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sim. Aqui está o mar do esquecimento. Mas é importante a gente lembrar que Deus é um Deus onisciente. Eu acho que é impossível Deus esquecer algo. Eu acho que deve ser uma figura de linguagem aqui, né, pastor? Irmãos, olha a figura curiosa que me ocorreu agora. Vamos supor lá que no dia do julgamento final, nós estamos aqui do lado direito, né? E aqui do lado esquerdo estão quem? Os cabritos, né? Aí desse lado direito, vamos pegar uma figura bem, né? Vamos supor que o Lázaro se converteu. O Lázaro no último momento de vida se converteu. Ou vamos supor que um criminoso famoso, eu não me vem à mente agora uma figura de alguém que dá sinais, evidências de quem tinha se convertido. Mas um pecador que cometeu diversos pecados aqui horríveis e que foi salvo. Paulo. Tá bom, vai, Paulo. Aí alguém aqui desse lado. Você acredita que as pessoas vão se conhecer no dia do juízo? Sim, vão. O Paulo está ali e a parábola do rico e Lázaro, mais ou menos assim. Vai ter alguém aqui que vai ver alguém do outro lado e fala: caramba, aquele cara está lá. Eu estava na treta com ele. Eu participei das baladas com ele. Eu estava nos momentos lá de... aquele cara estava comigo, agora ele está lá, eu estou aqui, o que aconteceu? Alguém vai saber. Aquele fulano está lá. Nossa, ele fez tanta coisa. Eu trabalhei com ele na empresa. Ele era um cara que metia o pé pelas mãos. Agora está ali daquele lado e eu estou aqui. Então, eu acho que se Deus não revelar, alguém vai saber que eu estava ali, que eu estou ali, alguém vai saber que eu fiz alguma coisa errada. E vai achar estranho o fato de eu estar lá. É uma figura curiosa que me ocorre agora. Então, mais uma, talvez, que corrobora para isso, que Deus vai mostrar, mas Deus, ao mesmo tempo, vai revelar a sua graça. Eu perdoei ele em Cristo Jesus. Claro que houve arrependimento, tudo. O Paulo tem lá uma palavra, depois o pastor aqui. É que ele levantou a mão lá primeiro, pastor? Gente, agora está por conta de vocês, eu já acabei, já. Senhor. Nós precisamos começar às 8h30 mesmo, viu, gente? Café 8h30, aula 9h. O Paulo vai falar, depois o pastor vai falar aqui, depois nós vamos arrematar e concluir. Aqui também em Efésios, né, diz assim, Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Antes de Jesus, eu acho que realmente toda a criação, né, toda a criatura realmente se sentia realmente condenada, né? Eu pequei, não tem mais jeito para mim. Mas depois da vinda de Cristo, depois da morte de Cristo, e se nós confessamos nossos pecados, minha opinião, né? Mais uma vez, é que nossos pecados confessados foram realmente lançados no mar do esquecimento. Bom, de acordo, e nós somos igreja. E a igreja que vai subir, que está com Cristo, vai ser a igreja sem mancha e sem ruga. Sim, concordo plenamente. Todos os que estiverem do lado direito, ali, vão estar ali numa condição de inculpáveis.
não tem mais condenação, não tem mais, né, julgamento que os designe para o inferno. Mas as obras que foram feitas pelo corpo, né, que não contam mais contra nós, muito provavelmente talvez sejam reveladas ali, mas como os pecados apagados. Ele está aqui, pecou, mas eu perdoei, né? De novo, é um posicionamento, né? O pastor aqui, depois nós vamos avançar para o final. É necessário nós analisarmos em dois aspectos. Primeiro é o pecado e segundo é o julgamento. O pecado, eu entendo que foi perdoado, mas vamos analisar no aspecto de um tribunal terreno aqui. Quando a pessoa pratica ali todos os atos, o juiz no final ele relata tudo aquilo que a pessoa fez. Então eu entendo que num julgamento terreno, o juiz, ele cumpre dessa maneira, que ele é ímpio, eu vou julgar ímpio. Quanto mais Deus, ele vai relatar e vai dizer, mas você está livre, você não está condenado, mas ele vai relatar. Vai na linha do que o Douglas falou ali, né? O juiz é onisciente. Acho que Deus não tem amnésia, não perde a memória, Deus sabe. Então, eu acho que Deus vai assim, ler a pena, vai ver, falar, fez isso, fez aquilo, mas aí na hora ele dá aquela olhadinha para Jesus. Mas, Jesus lá, mas está perdoado. Isso nos faz mais humildes, irmãos. Nos faz mais humildes e exalta a graça de Deus. Amém? Amados, vamos avançar. Próximo slide rapidinho, por favor. Nós não vamos nos deter muito aqui. Pode clicar os dois, tá? Nesse dia, o dia do juízo, vai ser um dia também de distribuição de galardões. Nós não vamos ler esses textos, mas a Bíblia fala do tribunal de Cristo, o bema, né? Que é um tribunal não para condenação, mas para distribuição de galardões. Porque você viu lá, cada um vai receber segundo o bem que tiver feito pelo corpo. Então, a Bíblia deixa claro uma espécie de premiação para quem se apiedou mais, foi mais piedoso, né? Então tem esse tipo mas não é uma discriminação. Isso também vai exaltar a graça de Deus, isso também vai exaltar, né, a misericórdia de Deus, e não vai haver ali, né, como se fala assim, chateação. Ele recebeu 2 estrelinhas, só recebi uma, né? Não vai ter esse tipo de coisa entre os crentes, mas vai haver sim uma distribuição de galardão. E nós temos a parábola lá em Lucas 19, a parábola dos talentos, que fala um pouco disso. Nós não vamos deter aqui tempo lendo a palavra dos talentos, porque nós já estamos avançados no tempo. Eu quero ir para as conclusões finais, o último slide. Então, primeira conclusão, qual é? A história do mundo está caminhando em direção a um clímax. E esse clímax será visto no dia do juízo final. Nós estamos caminhando para esse clímax. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado, computado, os crimes que estão sendo cometidos, as desonestidades, as corrupções e os bens, né, a sua piedade está sendo computada e a história está caminhando para um clímax, e esse clímax será visto lá no dia do juízo final. Segundo ponto da nossa conclusão, o dia do juízo final revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da nossa relação com Cristo. O destino final de cada um, lá naquele dia, ele vai depender, e isso vai ser revelado então de uma forma plena e final, da nossa relação com Cristo, hoje. Por isso que a Bíblia fala, se eu creio, eu estou salvo, se eu não creio, eu já estou condenado. É a minha relação com Cristo que determina, né, esse dia final. O terceiro ponto, o dia do juízo significa triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história, a conquista final e decisiva sobre
todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. Então esse dia vai, de fato, significar isso, esses 3 triunfos: o triunfo de Deus, a conquista final, né, sobre todo o mal e a vitória do Cordeiro, o Senhor Jesus. E por último, o dia do juízo revelará que no final a vontade de Deus é que vai prevalecer. No final, meu irmão, Deus vai determinar que a sua vontade é o que vai prevalecer na história toda da humanidade. Milhões e milhões de anos vão se resumir no último dia a: Deus é vitorioso, a sua vontade prevalece. Amém? Próximo slide. Domingo que vem, novos céus e nova terra. Aí nós vamos falar um pouco do estado final, né? Tanto dos crentes como dos ímpios. Nós falamos aqui até o juízo. E agora? Daqui, cada um vai para um lado. E nós vamos falar então isso. Vamos falar de novos céus e nova terra, mas vamos incluir também o estado final, né? Tanto dos salvos como dos não salvos. Como será daí para frente? Tem gente que acha que a condenação eterna vai ser uma morte. A pessoa vai deixar de existir, né? Será? Então nós vamos ver. Tem gente que acha que os novos céus e nova terra vai ser lá em cima. Será? A nova Jerusalém vai ser no céu? Ou é aqui? Não, eu creio que no céu. Ah, mas o texto fala que do céu descia. E aí? Vai ser aqui ou não? Como é que vai ser? Nós vamos discutir um pouco disso, né? É difícil escapar de alguma polêmica nesse assunto, né? Mas nós vamos tentar vencê-las aqui e sair daqui com alguma conclusão em nossos corações, amém? Sobre o nosso estado final, dos ímpios, dos justos e a nossa habitação final, tá bom? Era isso, queridos. Vamos ficar de pé. Acho que os jovens já acabaram, não estou vendo eles aqui, mas devem estar acabando lá. Então, acabou? Sim? Então vamos orar agradecendo a Deus. Amados, 19 horas nós temos o nosso culto, então conto com a presença de todos para juntos estarmos aqui celebrando a Deus e sendo edificados como igreja na sua presença, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta manhã, pelos momentos passados aqui na tua presença. Pedimos agora a tua bênção sobre nós para o restante deste domingo e o culto desta noite. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza de volta, Pai, ó Deus, aqui para este santuário e juntos aqui possamos, ó Pai, glorificá-lo e adorá-lo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um juiz justo e nós, ó Pai, queremos a Ti nos submeter todos os dias da nossa vida para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.